vamos rezar pela alma de Marcos Aurélio Ferreira, pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Stefano Cucci, Amélia Moro Cucci, Maria Inotaro, Rosa Inotaro e por todas as almas. E também nós vamos rezar pelo 7º dia de falecimento da dona Hatsui Maeda, a pedido da sua família. Fiquemos todos de pé. De Cássia. Também rezar em memória da alma da dona Elza Aparecida Hernandes, do Denis Inácio de Paula, da dona Alzira, mãe da Salete, a Camila Bueno Avelino, do Seclerbe Araújo Vitorino, a Maria do Carmo Martins, a dona Val ali da Goiandira, pela alma dela, a dona Tereza Caldas, uma pessoa maravilhosa que deixa muito saudade. O seu Domingos também, Domingos Gonçalves, né? Casal espetacular. Saudade, né, dessas pessoas. A dona Tereza Romero Valentini, também outra pessoa maravilhosa. O Alessandro, pela alma do Alessandro e do Lê, filhos da Alda, né? O Alessandro, quando eu cheguei aqui, o Alessandro morreu. Eu cheguei em janeiro, ele morreu em fevereiro. De moto. De moto, o Alessandro tinha 20 anos de idade. E o Lê também morreu, o da Alda, né? Ele tinha 23 anos, se eu não me engano. 22? Então, isso que eu estou falando, mas um tinha 20 anos, o outro acho que tinha 23 anos, se eu não me engano. Né? Tristeza, né? Também rezar pela alma da Dona Maria das Dores e do seu José Francisco Ramos. É a Celira Ramone aqui? É a Ruth? Ela é gêmea da outra, não era? Não? São duas irmãs, né? Não, a Celira estava com 97 anos de idade. As duas? Misericórdia. A Celira é aquela pessoa que eu vou dar exemplo para vocês. Vocês veem o ambiente que está, as coisas da família, né? Ela estava internada. Ela suplicou para o médico para que não mandasse ela para casa. Você acredita? Final de ano, Natal, o médico já dá hora e falou, não, pelo amor de Deus, me deixa eu ficar aqui. Olha, para vocês terem uma ideia, uma pessoa que prefere ficar no hospital do que ir lá com a família. Você imagina, né? 97 anos de idade, né? É um estorvo, né? É assim que o pessoal pensa, né? Quando você vai ficando velho, todo mundo trata você como se fosse um estorvo, né? É assim mesmo. Por isso que você tem que falar, tem que pensar muito, sabe? Barba de molho sempre. Não ficar esperando nada dos outros, não. Que não é bobagem. Só vai passar sofrimento e decepção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Suplicar que Ele absolva a todos nós. Porque na missa Deus absolve também os nossos pecados.
Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Faça, Senhor, que os acontecimentos desse mundo decorram para nós, segundo a Tua vontade, seu desejo de paz, e que a Igreja, nós possamos sempre estar a serviço de vós, na tranquilidade e na alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar um minuto rapidamente? Vamos lá? O livro do Eclesiástico ou livro do Siracida, porque foi um cara que escreveu chamado Ben Sirac, ele chamava Ben Sirac. Esse livro existe na Bíblia por causa do São Jerônimo, você sabe, né? Esse livro foi escrito em hebraico para os judeus que não moravam em Jerusalém, para os que moravam fora, né? E então também fizeram a tradução em grego também, para o povo que vivia, o judeu que vivia na Grécia, por exemplo. E aí São Jerônimo recuperou o hebraico e introduziu esse livro na Bíblia, chamado Eclesiástico. Os crentes não têm esse livro, porque eles acham que o argumento deles é o seguinte: Deus só fala hebraico. Ponto final. Deus não fala grego, Deus não fala português, Deus não fala japonês, Deus não fala chinês. É só hebraico. Que ignorância, né? Imagina. Deus fez tudo. Mas você acha? Todo mundo tem que fazer curso de hebraico agora, quando for falar com Deus, né? Não é assim, né, meu Deus? Aí São Jerônimo pegou lá e trouxe para cá, para nós. É um livro maravilhoso, tem todas as situações da sua vida, você acha aqui. Tudo. 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 Tudo mesmo. Né? Vamos lá, desculpa. Leitura do livro do Eclesiástico. Quando a gente sacode a peneira, ficam nela só os refugos. Assim, os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Como o forno prova os vasos do oleiro, assim o homem é provado em sua conversa. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Assim, a palavra mostra o coração do homem. Não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Palavra do Senhor. O justo vai sempre crescer como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor. Vai florescer na igreja, vai florescer na casa de Deus, o justo. A justiça vence. Mesmo na velhice, o justo dá seu fruto, cheio de seiva e de vigor, para proclamar que Deus é justo. Nele que é o nosso refúgio. Não há iniquidade em Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A carta aos Coríntios. Vamos lá, dona Fátima. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade e este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura.
A morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória pelo Senhor nosso Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certo de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Palavra do Senhor. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos a seguinte parábola, ou alegoria, para melhor dizendo. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito deve ser como seu mestre. Por que vês o cisco que o teu irmão tem na vista e você não repara na trave, no ciscão aí, que está no teu olho? Que coisa! Como você pode dizer a teu irmão: irmão, deixa eu tirar esse cisco aí do teu olho, se você mesmo não vê ou a trave que está no seu? Como você é hipócrita, hein? Tira primeiro a trave que está na sua vista e depois você irá ajudar tirar o cisco do olho do outro. Olha, não há árvore boa que dê fruto ruim, mau fruto, e nem árvore má que dê bom fruto. Cada árvore conhece-se pelo fruto que dá. Você não colhe figo num pé de espinho, e nem se apanha uva em sarça, aquele mato lá na montanha lá, horrível, cheio de espinho. Não. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem que é mau, da sua maldade, ele também tira o mal. Sai o mal. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Palavra da salvação. Podemos sentar. Eu não estou numa dúvida. O texto é um curto, mas o conteúdo desse texto é demais da conta. Tem tanta coisa para falar para vocês. Não sei, vocês não vão aguentar ficar aqui até 3 horas da tarde. Não dá, né? Eu até sei. Mas enfim, vamos tentar aqui fazer uma reflexão
o mais rápido possível, de preferência. Eu sei que vocês estão doidos para ir embora, para ir no mercado, fazer isso, fazer aquilo. Mas esse texto de Lucas, que conclui as bem-aventuranças de Lucas, né? Que não era uma montanha, e Mateus era uma montanha. Mateus tem essa mania de montanha, que Deus era montanha, que Deus é a nuvem preta, que Deus fica soltando raio para cá, raio para lá. Mateus tem essa mania. Lucas não. Deus está na montanha, Jesus está na montanha, ele desce a montanha. Por isso, as bem-aventuranças em Lucas é chamado, não sermão da montanha, mas é chamado sermão da planície. É uma atitude muito interessante, né? É uma visão de Deus meio diferente, meio oposta até, mas complementar. Bom, minha gente, nós estamos perto do tempo da Quaresma. É o tempo da reconciliação. Quaresma é tempo maravilhoso, tempo de salvação, né? É um tempo espiritual ali no meio do tempo comum, né? Hoje é o último dia do tempo comum, porque começa a Quaresma, depois é roxo, né? Depois começa agora na quarta-feira de cinzas, a Quaresma, e vai até o domingo de Ramos. A Quaresma, a gente sempre fala, a Quaresma é tempo de preparação para a Páscoa. Isso é verdade, mas não é só isso, né? Não é só isso. A Quaresma é um tempo, de fato, de preparação, mas a Quaresma é tempo de chegar mais perto de Jesus. Porque você falar para mim que você está se preparando para a Quaresma, rezando, mas está longe de Jesus, está lascado. A Quaresma é tempo de preparação, mas é o tempo de chegar mais perto de Jesus. Que na Quaresma Jesus toma a decisão de ir para Jerusalém, subir, né, como fala, e é subida mesmo, porque ele é horrível. Chegar naquela cidade, lá Deus me livre, né? É subida mesmo. Ele vai só para Jerusalém e lá ele vai viver aqueles momentos finais mesmo da vida dele. Então é chegar mais perto, né? Esse é a Quaresma. É criar essa convicção que você tem que andar perto dele, né? Não é todo mundo que consegue. Assim, a preparação, que a gente, quando fala preparação, a gente também quer falar daquelas ferramentas que Jesus nos deu. Praticar a fé com jejum, que é uma coisa maravilhosa, viu? Quem pode fazer jejum é maravilhoso. E o jejum é um remédio mesmo. A gente que come tanta porcaria, coisa processada, bolachinha para cá, bolachinha para lá, pastel da feira, aí não sei o quê. A gente vai comer tanta coisa. O jejum é bom. Vocês já repararam que os médicos, quando você vai fazer uma cirurgia, eles não te dão uma feijoada na noite anterior. Por que eles não te dão uma feijoada? Se você comer a feijoada, você vai morrer na cirurgia. Por isso você tem que fazer aquela preparação, jejum, né? Às vezes é jejum de 1 dia, 2 dias, depende da gravidade da cirurgia. Mas a preparação significa utilizar essas ferramentas que Jesus deu, em Mateus capítulo 6, né? O jejum, a oração e gestos de maior caridade. Não é aquela caridadezinha michuruca que você faz aí, você acha que está ótimo, aquela coisinha, não. É um tempo de você testar você mesmo. Ou você quer caminhar perto dele, ou você não quer. Então essas coisas todas vão definindo. Você chega mais perto, mas depois você fica mais longe. Mas vai vir, né? Através do jejum, da oração e dos gestos de caridade. 3 desafios para nós que vivemos numa cidade como São Paulo. 3 desafios. Fazer jejum,
Achar tempo para rezar. E não é qualquer oraçãozinha assim, não. É rezar. Você não sabe rezar algumas coisas, não tem essa criatividade, né, litúrgica, tá ótimo, não tem problema. Reze o terço. Cada dezena do terço você lembra de uma coisa, alguém da sua família, lembra do mundo, como é que tá. Eu tenho rezado pela Ucrânia, né? Pela Ucrânia. E tem rezado assim, que a gente tenha a serenidade, né? Que a gente tenha discernimento, né? Para não se contaminar com essa crueldade que existe no mundo de hoje. A gente tem que rezar por isso, né? A gente tem aquelas fórmulas prontas, né? Os mistérios, né? Mas não impede que você faça um terço assim, talvez um pouco mais criativo, né? Aliás, cada mistério do terço dá para você atualizar ele na sua vida. Basta você querer. Então, a preparação que a Quaresma oferece é essas coisas, mas é vivenciar a espiritualidade dessas ferramentas, aprofundar nossa comunhão com Deus. Aprofundar nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com a igreja. E no Brasil nós temos, a igreja do Brasil é maravilhosa, a igreja nossa aqui. Em 1960, Dom Eugênio Salles, que era padre, se ordenou padre, ele fez na paróquia dele lá, em Natal, ele percebeu que a Quaresma lá era reza, via saca. Mas chegava na hora de ajudar o outro, ninguém tá nem aí. Então ele criou lá na paróquia dele, 1960, faz quantos anos? 60 anos já isso, né? 65, né? Ele criou a campanha da fraternidade. Porque ele falava assim, reza, mas na hora de ajudar o outro, cadê os rezadores? Cadê os beatos? Cadê os santos? Cadê aquela turma? Ó, todo mundo se fez de morto. Então ele criou e o espírito mesmo da Quaresma é esse, né? É isso. E Dom Eugênio Salles depois, Dom Helder depois acabou implantando no Brasil inteiro essa coisa boa, né? Que ele fez lá, a campanha da fraternidade, que convida a gente a pensar sobre o mundo, né? A gente tem que rezar para fazer aquilo que... Como é que se fala em latim isso, Marilza? Aquele... Accende, subir. A oração deve servir para a gente respirar. Sim. Mas a oração, aí não basta só isso. Você tem que pensar no mundo real. Entende? Accende lete, agora lembrei. Você tem que pensar no mundo real. Não para sair do mundo, né? De jeito nenhum. Então, a Quaresma é um tempo que você não pode fingir. Você não pode fingir que tem fé. Porque ou você vai perto dele ou não vai. Não tem como. Não tem fingimento. Se fingir, está lascado. Está lascado. Então, a Quaresma é um tempo assim muito bom, né? A gente ter mais compromisso com Deus, mais compromisso com a igreja. A gente fazia essa parte da gente, que é uma parte pessoal, rezar, fazer jejum, fazer uma caridade maior, né? É um desafio. Mas também pensar, né? O mundo, a situação, os absurdos que a gente está vivendo, né? Bom, o Evangelho de hoje, vamos tentar aqui, encerra o Sermão da Planície.
Apresenta duas imagens. Parece coisa simples, mas não é bem assim. Porque Lucas é diferente, né? Lucas é culto, né? Ele é doutor, ele é médico, ele é historiador, né? Cada palavrinha dele ali tem um mundo ali, né? Então, Lucas nos apresenta, no final do seu... Ele apresenta uma pregação que Jesus falou, um ensinamento de Jesus, que está ligado com a bem-aventurança, né? Duas imagens, o cego que conduz o outro cego e a árvore que dá fruto, os seus frutos. São imagens. Cegueira lembra o quê? Olho. Olho lembra o quê? Olhar. Então o primeiro assunto é sobre isso, olhar. Árvore, fruto. Fruto é o quê? É o resultado da árvore. É o resultado concreto da árvore. É outro verbo. Aqui é olhar, agora é falar. Todo mundo quer ser discípulo de Jesus. Mas olha, tem que entender. O discípulo não é maior que o mestre. E o mestre não é maior que o discípulo. Esse relacionamento não é brincadeira, né? Então, no Evangelho de hoje, nós temos esses dois verbos fortes. Olhar e o falar. O anunciar. Você convive com Jesus, então você deve ter muita coisa para falar dele. Ou não tem? Ou não sabe? Epa! Olha, Jesus, ele quis fazer um contraponto ao modo de agir dos fariseus. Os fariseus eram gente horrorosa. É aquela seita que tinha dentro, que foi crescendo aquela seita, né? No judaísmo. Dividiu tudo, até hoje existe, né? Aquele pessoal de preto lá no muro. Eles são vestem tem barba, tem aquelas trancinhas bonitinhas, né? Assim, bonito, aquele chapelão preto, sobretudo preto. É um pessoal que diz que reza mais do que os outros, né? Entende? Então eles já se acham, entendeu? Não pode. Jesus quer fazer essa diferenciação. Não pode seguir falsos mestres. Primeira coisa, não pode seguir falsos mestres. Que esconde o que? O caráter. Por que o falso mestre é falso mestre? Porque ele esconde o caráter. Ele esconde o caráter. Guardai-vos dos falsos profetas, eles se disfarçam de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes, dizia Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, também ligado com o ensinamento da bem-aventurança. Lobo, ovelha. O falso profeta, o falso mestre é aquele que se disfarça de ovelha. Mas por dentro é lobo. O lobo é um bicho desse tamanho. Um lobo de verdade que eu estou falando. Um bichão desse tamanho. Mas o lobo é inteligente, né? Vocês sabem, o lobo não é bobo. Né? O lobo é inteligente. O lobo, quando vai avançar numa manada, num rebanho, ele fica lá, 3, 4 dias observando o negócio ali. Entende? Ele olha aquelas ovelhas ali, olha, e não está sozinho, não vai ficar sozinho. Olha aquilo ali, de repente ele olha uma, opa, tem uma ali meio que parece que não está andando direito, parece que está meio fraquinha, é essa que eles vão pegar. Eles não vão atrás daqueles que sabem correr, eles vão atrás daquela ali. E eles pegam aquela. Divide depois tudo,
Se tem 3, 4 lobos caçando ali, todos se merecem, né? Todos se divertem. Olha, como saber o verdadeiro caráter de uma pessoa? Que coisa difícil. Às vezes a gente se surpreende, porque a gente é bobo mesmo, né? A gente se surpreende e fala, ai padre, mas não estava escrito na testa. Não está mesmo. Não está mesmo escrito na testa de ninguém. Eu sou ovelhinha, eu sou lobo mau. Até o conto de fadas lá, Chapeuzinho Vermelho, né? Lobo mau é o lobo mau, né? Ele se disfarça, né, o lobo mau. Mas isso é outra história. Como ver o caráter de uma pessoa? O livro do Eclesiástico, que eu tenho falado agora, falei para vocês, ele traz essa essência da sabedoria. Não são ensinamentos assim de filósofos, de não sei quem, e de não sei o quê, não. São ensinamentos que foram vividos pelo povo. E olha, você aprendeu um negócio, você acerta, você erra, você acerta, você erra, você pensa assim, não é daquele... Isso há milhares de anos. Aí então você aprende. São aprendizados. Né? O Sirach, o livro do Eclesiástico, nos fala isso. Nos dá uma dica, hein? Quer saber o caráter de uma pessoa? Não elogie um homem antes de falar com ele. Aí é que está a pedra de toque. O jeito que ele vai falar, como ele vai falar, como ele vai olhar. Você vai logo sacando que, opa. Porque ele não vai falar para você. O mau caráter é como o diabo, né? O diabo não aparece para você e fala, opa, tudo bem? Eu vou ferrar com você hoje, viu? Vou acabar com sua vida, vou destruir você. O diabo não fala isso. O mau caráter é como o diabo. Ele vem, e ele é muito bonito, muito charmoso. Nossa Senhora da Aparecida. É um encanto, mas ele vem para te ferrar. Por isso, você tem que ser esperto. E o Sirach diz isso, né? A fala de uma pessoa, o modo como ela olha, o modo como ela age, indica quem é a pessoa, o caráter da pessoa. Olha, é uma condenação isso, viu gente? Lamento informar, todos nós estamos condenados a falar daquilo e naquilo que o coração está cheio. Não tem escapatória. Não tem como fingir. Não tem como ficar rodeando. Não adianta. O que você fala, como você fala, o jeito que você fala, dá para sacar o que você tem dentro. Às vezes você é uma pessoa, por fora é uma pessoa maravilhosa, boa, mas quando você vai conversar, eu tenho mais experiência que vocês talvez não tenham, mas tem gente que você vai conversar com a pessoa é maravilhosa, a pessoa é santa, você vai conversar com a pessoa, você sente cheiro de enxofre. Meu Deus do céu, que cheiro de enxofre é esse? De onde está vindo? É da pessoa. Você chega uma pessoa, a pessoa chega para conversar com você, às vezes, isso é experiência, né? Com o tempo a gente vai adquirindo certas experiências. Mas é só descer o cacete em cima de alguém. Só. Mas só. É impressionante. Você chega para a pessoa e fala assim, olha, tudo bem. Fala 2 qualidades dessa pessoa. Você não consegue falar 2 qualidades. Não consegue. Não consegue falar 2 qualidades. Porque o coração dela está cheio de outras coisas. Então, opa,
quando você sentir cheiro de enxofre, fica atento. Sempre faça isso. Quando alguém chega para descer no outro, fala, espera um pouquinho. Fala 2 qualidades aí. Se não tiver, olha, barba de molho, porque esse cara, essa pessoa, não é muito adequado você estar andando com ela, hein? Que ela vai te aprontar. Toma cuidado. É um tipo de visão de mundo que Jesus insiste, né? Que está na Bíblia, inclusive. Então, Lucas 39:42 trata dessa imagem. O cego pode guiar outro. Na verdade, não tem cego nenhum aqui. É o olhar. Tem gente que tem olho bom, foi no oculista, trocou de óculos, fez cirurgia de catarata, tem enxergar maravilhoso, mas é cego. Não é cego da vista, é cego por dentro. Então, há pessoas das religiões que sempre se julgam melhor, acima dos outros, como faziam os fariseus. Na nossa igreja é terrível. O padre se acha melhor que todo mundo. O padre. Eu sei mais que vocês são todos tontos, tudo burro. Tem padre que é assim. Tem padre que é desse jeito. Infelizmente, não é só na nossa. As outras religiões também acontece isso, né? Nas religiões também acontece esse tipo de coisa. A pessoa se achar, né? E é uma coisa que não dá certo. É a mesma moral, a mesma ética dos fariseus, né? Tem gente assim. Por que você olha o cisco do olho do teu irmão e não percebe a trave que tem no teu? Indaga Jesus. Já percebemos então que esse sol de cego, guiando para cá, os dois vão cair no buraco, tudo um pretexto para falar do olhar. O olhar é a questão de fundo. Essa questão do olhar está presente em todas as culturas do mundo. Católica, não católica, cristã, não cristã, sei lá o quê. Até em culturas de ateias, essa questão do olhar é um símbolo muito grande. Nas todas as culturas, o olhar é um instrumento, não para ver, mas é um instrumento das ordens interiores. O que você tem dentro aparece no olhar. O olhar pode matar, o olhar pode fascinar, o olhar pode fulminar, o olhar pode até seduzir. O olhar é a primeira coisa. Um homem casado que está querendo, sabe? Tem homem que é assim, né? Ele olha para a moça. Se ele não olhar para a moça, não acontece nada. Ele olha. E ali começa a coisa. Ali vai começar. Ele vai fingir um monte de coisa, ele vai falar um monte de coisa. Então, o olhar em muitas culturas é isso, é um instrumento que está dentro de você. O olhar de uma pessoa que está querendo ter algo esquisito com você, não dá para perceber, não? Dá para perceber. O olhar, ele tem essa coisa. Na literatura celta, os celtas é um povo muito antigo, né? Viveu ali na Espanha, aqueles lugares. Na literatura celta tem um personagem chamado Tricastal. É um nome esquisito mesmo. Isso está escrito lá na embriaguez, né? A embriaguez e os seus caminhos, suas andanças, que é um clássico da cultura celta. Esse cara, esse Tricastal, ele tinha um poder, na cultura celta, um poder
de matar o outro só de olhar. Olha, tá vendo a questão do olhar? Está presente em tudo, todas as culturas. No Gênesis também, vamos sair do paganismo aí, da cultura pagã, vamos para a Bíblia. No Gênesis encontramos também isso. Deus viu na criação, fez tudo. Depois conclui assim: Deus viu tudo o que tinha feito e era bom. Deus viu. No outro texto do Gênesis, Agar, que é aquela empregada com quem Abraão vai ter um filho, que é a Sara, coitada, 140 anos de idade. Acho que nem ânimo mais para ser mãe ela devia ter. Uma debochada, porque a Sara era debochada, uma mãe é debochada. Quando Abraão falou assim: Deus falou que nós vamos ter um filho. Ela, esse velho está doido. Ela é debochada, ela não botou fé não. Então, o que o Abraão pensa? A Agar é mais jovem. Eu vou transar com ela, ela vai gerar um filho e pronto, estou fazendo a vontade de Deus. Não é assim. Não é assim. Agar, no Gênesis, chama Deus de El-Roi. Tracinho, Roi. Que se todo mundo sabe aqui o que significa, né? Vocês já leram o livro do Gênesis. El-Roi é o Deus que vê. Significa isso. Deus que vê. Deus que vê. Isso antes do nascimento do Ismael, lá no Gênesis capítulo 16. Deus vê. Que a Agar, ela fica amarga depois, né? Ela quer vingança, tudo. Ih, dá um rolo naquilo. Né? O Ismael, que é o filho de Abraão com Agar, é o Ismael que vai dar origem aos povos árabes. Pra vocês terem uma ideia. E os árabes não vão perdoar os judeus nunca. Porque os árabes foram criando um ódio. Porque na cabeça deles, como é que você pega uma mulher grávida com um filho no colo e bota no meio do deserto para morrer? Você não tem coração, é? E os árabes vão cultivar isso, esse ódio, que está aí até hoje. Árabes e judeus não se bicam. Não adianta. Pode até ter um affair, tudo mais. Um grande poeta, o olhar de Deus é interessante, porque o Adão, ele olha para Deus, e Deus olha para o Adão. Esse olhar, o olhar de Deus, o olhar do Adão, é o que define a existência. É o que define a existência e o paraíso e a criação. Se um não olha para o outro, não tem criação. Criação é uma mentira, é uma bobagem. Não tem sentido. É o olhar. Não estou querendo aprofundar essa história de olhar. Né? Usando metáforas, ou culturas antigas, culturas pagãs e bíblicas. Né? Um grande poeta francês, atenção, hein? Um grande poeta francês, Baudelaire, que todo mundo conhece, Charles Baudelaire, em 1861, ele escreveu um poema. Esse poema é O Homem e o Mar, chamava. Homem livre, você sempre vai amar o mar, porque o mar é o seu espelho. O mar é teu espelho, para você olhar para as profundezas da tua alma. Mas outro poeta, me perdoe Luiz de Camões, mas Fernando Pessoa dá de 10-0 nele. Né? Outro grande poeta, nosso tempo, praticamente, gigante, Fernando Pessoa, né? Também nos fala do homem, do olhar.
E ele fala do sal num poema. O sal que existe no mar. O sal que existe no mar são as lágrimas de Portugal. O sal que existe no mar são os sacrifícios que as pessoas tiveram que fazer para conquistar novos mundos. As mulheres perdem maridos, filhos, choram. Os maridos perdem as esposas. O choro, as lágrimas, o mar é salgado porque são as lágrimas de Portugal, diz ele. E o poeta diz assim, é verdade, mas todo sacrifício vale a pena, fala ele. Todos. Todo sacrifício vale a pena. Porque quando você quer ir além do bojador, todo mundo gosta do Fernando Pessoa, desse poema, Mar Português, tudo vale a pena, se a alma é pequena, Ninguém sabe o que é bojador. Já cansei de perguntar. Ninguém sabe o que é bojador. Se você tem que ir além do bojador, diz o Fernando Pessoa. Bojador é as águas mais perigosas do Atlântico. Lá na antiguidade, no século XIII, XIV, aquele tempo lá, eles achavam que nesse bojador, no cabo do bojador, as águas moravam os monstros, as lendas terríveis. Os monstros estão ali no bojador para te devorar, para te acabar, para afundar seu navio, sua nau. Eles estão ali. Você tem que ir além do bojador. Quem quer ir além do bojador? Olha como diz o poema. Deus ao mar o perigo deu. O perigo e o abismo deu. Abismo com Y que Jesus escreveu. Mas foi nele, no mar, que ele espelhou o céu. Gente, vocês já viram aquelas fotos de praia do Caribe, aqueles lugares assim? Aquela água, cor de uva italiana, não sei, aquela uva. Aquela água é uma coisa, mas ali é que está o negócio. Aquela água, espelha o céu. É interessante. Bom, só peço para vocês não transformar os ensinamentos de Jesus, que é o verdadeiro mestre, em hipocrisia, em fermento maléfico, como faziam os fariseus. Tem gente que está sempre querendo achar defeito nos outros. É verdade. Sempre os outros têm defeito. E ignora os seus próprios defeitos, né? E assim, com tranquilidade. Tem gente que está sempre arrumando um jeito de culpar os outros, querendo justificar também as suas próprias culpas. Tudo isso Jesus está falando através dessas cenas aí do Evangelho. O discípulo de Jesus tem que agir e se comprometer para transformar o mundo, a sociedade, a igreja, a sua própria vida. Tem que se esforçar para melhorar. Toda grande mudança não começa no outro não, começa na gente. Cada mudança que a gente faz, que é fecunda, positiva, deve sempre começar por nós. Caso contrário, nunca vai ter mudança. Pois se a gente não consegue ver os nossos próprios defeitos, estaremos sempre prontos a aumentar os defeitos dos outros. Sempre é assim. Ao contrário, se a gente reconhecer os nossos erros, as nossas misérias, as nossas limitações, e as portas da misericórdia vai estar sempre abertas para nós. Porque é assim, a redenção só acontece com a misericórdia de Deus. E depois de ter olhado para dentro de nós,
Jesus nos convida a olhar para os outros, como Ele fez. Aí está o segredo, olhar para os outros como Jesus olhava. Jesus não vê primeiro o mal que está no outro. Ele vê o bem. É interessante. Ah, ele é bobo, ele é trouxa. Não. Esse é o processo. Olhar sempre o bem que existe da pessoa. É aquilo que eu estava falando. 2 qualidades. Fala aí. Se você não conseguir, é porque você só vê o mal. Então está meio diferente aí. Deus olha para nós assim, como Deus olha para nós assim? Agostinho cansou de falar esse negócio. Escreveu lá as Confissões, aquele livro lá, cansou de falar isso. Deus olha para a gente com amor, com graça, gratuidade. Tem até um livro de Santo Agostinho chamado A Graça. 2 volumes, é enorme. Como entender a graça de Deus? Graça é Deus olha para você e só vê gente maravilhosa. Ele olha para você com um olhar bom. Deus não olha para você com um olhar mau. Não. Deus olha para nós assim. Não vê os nossos erros. Deus não vê os nossos erros, mas sim filhos, pessoas que cometem erros. Todo mundo aqui pode cometer erro. Eu, você, todo mundo, qualquer um. Todo mundo. Então, Deus não se concentra nos erros, mas Ele quer que o filho melhore. E aí Ele ajuda. Deus distingue sempre pessoa de erro. Porque Jesus é Salvador mesmo, minha gente. Não é brincadeira essa conversa, não. Não é fingimento, não. Ele é mesmo. Ele acredita sempre na pessoa. Eu conheço uma pessoa, um cara, gente do céu, é insuportável. Quando eu encontro esse fulano na rua, no mercado, em qualquer padaria, em qualquer lugar, olha, é insuportável. Você fala uma coisa, mas ele já vem com um caminhão, ele não consegue falar uma coisa boa. Não consegue. Todo mundo. Aquele é doido, esse é esquizofrênico, esse é não sei o quê, esse é bandido, esse é ladrão, esse é não sei o quê. Não consegue. Você imagina o sofrimento que uma pessoa dessa passa, meu Deus do céu. Né? Não conseguir ver qualidade nenhuma em ninguém. Onde estão as qualidades? Está nele, mas não está nele. Né? Jesus diz assim, a gente tem que agir corretamente. Não ser cego. E se a gente é cego, não pode ter a pretensão de conduzir ninguém, não. Ser mestre de alguém. Bom, já deu para entender essa história toda, né? Do olhar, tudo. Agora vem o fruto. O falar. A imagem da árvore, do fruto, vem depois agora. É a imagem utilizada por Jesus para falar sobre o que a gente pensa dele. O que a gente anuncia dele. O fruto é isso. Né? O fruto é isso. O que a gente fala dele? Qual é a nossa experiência com ele? Você tem alguma coisa para falar? Ou não tem? Se não tem para falar, não tem fruto nenhum. E para que você não tem fruto nenhum? Para que você está insistindo nesse negócio? Nesse relacionamento que não vai para frente? Para que perder o tempo da sua vida? Vá passear na praia, vá pular carnaval, vá fazer qualquer coisa. Não é? O fruto, imagem utilizada por Jesus. Em Mateus 16, quem diz os homens que eu sou? Está falando dos frutos. O povo fala isso, o povo fala aquilo. O povo fala muita bobagem mesmo, é verdade. Mas eu quero saber de vocês, né? Você foi batizado, fez a primeira comunhão, participa da missa, lê o evangelho, reza, suponho que reza, comunga. Eu quero saber de você. Não é da bobageira que o povo fala, mas de você.
Você lembra do texto, do trecho, né, da Bíblia, Mateus. Pedro logo falou, você é o Cristo, o Filho de Deus vivo, tudo. E daí é que Jesus, então, constitui Pedro o líder do grupo dos apóstolos e diz para ele, eu quero que você forme a igreja. Formem a igreja vocês. Formem a igreja. É o que eles fazem, né? A duras penas. Quem convive com Jesus, quem tem intimidade com Ele, pode produzir frutos. Quem não tem, tadinho, coitado de você. Essa é a verdade. Falar é essa segunda parte do Evangelho. Eu estou demorando aqui, eu sei. Vocês devem estar me xingando aí dentro de vocês. Devem estar falando assim, para não cala a boca. Alguém, por favor, vá lá e bota a mão na boca dele. Eu sei que vocês estão pensando assim, mas não tem jeito. Não discutir, não apresentar essas coisas. É matar o Evangelho, né? As palavras, a missa tem que ter palavra. Missa sem palavra é uma coisa vazia, superficial, não vale nada. Deus me livre, insuportável. Tem gente que gosta, né, de missa sem palavra. Não sei porquê, né? Falar, então, é isso. A dica. Jesus explica que a boca fala aquilo que o coração está cheio. É verdade mesmo. As palavras que a gente usa falam da pessoa que somos. Nós temos uma coisa que Freud explicou, né? 500 a milhares de anos depois. Quando você começa a falar muito mal do outro, você está projetando no outro o que você tem. Não tem jeito, é uma condenação, é uma maldição isso, não tem jeito. Ou você muda para fazer o bem, ou você está lascado. Você vai ser descoberto a qualquer hora. Não tem jeito. Então, as palavras têm peso. Permite que a gente manifeste o eclesiástico. Permite que a gente manifeste o pensamento que a gente tem, os sentimentos que a gente tem. Mas, infelizmente, a língua da gente pode alimentar preconceito, levantar barreira, agredir, destruir. Narciso acha feio que não é espelho, né? Já ouviram essa frase? O Caetano Veloso tem uma música. Ele botou essa frase no meio. Narciso acha feio que não é espelho. O Narciso é aquele da mitologia. Cara que nossa, é o homem mais lindo do mundo. Então ele ficava no lago, assim, olhando para o lago, assim, aquele espelho, o mar, lago, não tinha espelho não. Narciso, e é verdade, tudo é feio, menos ele. O espelho, e eu não quero assustar vocês, mas o espelho do banheiro da casa de vocês é uma armadilha do diabo, hein? Vocês tomem cuidado. O espelho reflete o que você tem dentro de você. É verdade. Essa história do espelho é muito importante. Porque pode ser uma artimanha, pode ser Você já foi em academia? Academia só tem espelho. Quem já malhou aqui, já foi em academia, fazer qualquer coisa? É espelho em tudo que é lugar. Você está lá malhando, está olhando para o espelho. Mesmo não querendo, você está olhando para o espelho. É a maldição do espelho. Vocês conhecem gente que tem doença, né? Porque malha. A pessoa fica doente. A pessoa está ótima, o corpo está 10. Ela olha no espelho da academia, ela fala que ela está ruim. Ela acha que ela está uma porcaria. A moça está linda, maravilhosa. Basta uma amiga falar, você está gorda. Nossa, isso acaba o mundo. Não é? A sua filha é. Uma amiga só fala, amiga, você está gorda.
Olha lá, o espelho, é? A maldição do espelho. É uma doença isso. É uma doença. O espelho. Toma cuidado. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Falamos do espelho, falamos de um monte de coisa aqui que está nas culturas. Mas eu quero terminar com uma frase de um diplomata sueco. Foi secretário-geral da ONU. Ganhou no Prêmio Nobel da Paz em 1961. Ele é sueco. Ele escreveu um livro, acho que é o único secretário da ONU que escreveu um livro. Único. Acho. Ele escreveu um livro chamado Tracce di Cammino. Os vestígios do caminho. Você vai caminhando, você vai deixando rabinhos, vestígios. Você pensa que não, mas você vai deixando. Os vestígios do caminho. Como você tem que caminhar com Jesus. Como a gente tem que se aproximar de Jesus. Como a gente tem que amar Jesus Cristo. Como a gente tem que amar a Eucaristia. Como a gente tem que amar a comunhão com Deus. Como a gente tem que sentir a presença de Deus. Minha gente, pode me xingar à vontade, estão todos perdoados. Quando você quiser avaliar alguém, olhe para os frutos. Tenha bom senso, seja um bom cristão. Tenha discernimento. Com Jesus, é possível a gente construir bons relacionamentos. Sempre é possível construir bons relacionamentos. Que a gente pense muito nisso, no texto de hoje. Que essa quaresma seja para nós redenção, reconciliação. A palavra de Jesus seja alimento para nós, seja Eucaristia nova, seja vida para nós. Deus quer sempre melhorar a gente. Deus não quer ter o mal. Deus não quer acabar com você. Isso é coisa do mal, coisa do diabo. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer que você seja uma pessoa nota 10. Já que está chegando a quarta-feira de cinza, que eles dão as notas para as escolas de samba, né? Aquele cara, nota 10. Deus quer que você seja nota 10. Não desista. Porque caminhar com Jesus, venhamos e convenhamos, não é fácil não, hein, gente? Quem pensa que é fácil, né? Não é fácil. Então que vocês todos possam, de fato, curar o coração. Curar o coração. Que o seu olhar seja mais perfeito. Que a sua palavra seja mais verdadeira. E que as suas ações sejam sempre boas, dignas, retas. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador. Deus Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, que se fez
Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele me falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida eterna que há de vir. Amém. Orai, irmãos, que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a salvação. Nessa missa também nós rezamos e pedimos com muita saudade pela Cíntia, da Sicília, que teve uma avó maravilhosa, Dona Palmira, e eu espero que a Cíntia possa, olhar para essa realidade, que é uma realidade espiritual, e que ela possa sempre amar a Deus, caminhar bem pertinho assim de Jesus. Senhor, que nos concedeis esses dons que vos oferecemos e nos atribuís o mérito do oferecimento, nós te suplicamos o que o Senhor nos dá, como fonte de mérito, nos obtenha o prêmio da felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever e salvação te louvar e te dar graças sempre, em toda parte. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro, e estáis presente em todo o universo, mas foi sobretudo no homem, criado à tua imagem, que imprimiste o sinal da tua glória. Vós nos chama para colaborar com o trabalho de cada dia, no projeto da criação, melhorar o projeto da criação. Por isso o Senhor nos dá o teu Espírito Santo, para que nele, em Jesus Cristo ressuscitado, teu Filho, homem novo, se nós possamos nos tornar construtores de justiça e de paz. Por isso, com os anjos e os santos, nós também proclamamos a glória de Deus, dizendo a uma só voz: é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transforme para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, na quinta-feira santa, para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. E proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de vosso Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação.
e vos damos graças porque nos admitiste estar aqui na tua presença para te servir nesses santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a mais perfeita na prática da fé e da caridade. Em comunhão com o Papa Francisco, também com o nosso Bispo da Diocese do Munhaque, e também com todos os padres responsáveis pelas paróquias no Brasil inteiro, que muitos deles, inclusive, se esforçam, se sacrificam para lutar pelo bem-estar do povo de Deus. E assim praticam a verdadeira fé cristã e a verdadeira fé católica. Lembrai-vos também, Senhor, de tua serva Hatsu Maeda e de tantas outras pessoas que o Senhor chamou desse mundo à tua presença, como a dona Celira Ramone também. Acolhi-os todos junto a vós, na luz da tua face. Tenha misericórdia de nosso Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o começo do mundo viveram na tua amizade, para cantar os seus louvores, e que eles nos ensinam sempre para Jesus Cristo, o teu Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Esqueci do menino. Esqueci dele. Pede para ele desejar a paz. A paz. Pede para ele desejar a paz. Ele. A paz não combinou, mas ele não sabe. Você ensina ele, vai. Ele é da catequese, eu sempre atropelo o menino, coitado. Eu já vou direto. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dei uma só palavra. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Ah, eu pensei que você não ia gravar. Mãe, um beijão pra senhora, viu? Escutou? Ó, João, desculpa. Olha lá, vamos rezar, vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela vida. Agradecer a Deus por tantas pessoas, né, que na nossa vida sempre nos ajuda, nos corrige, né? Ajuda a gente a ter uma vida mais centrada. Senhor, que nos saciais com os vossos dons sagrados, concedei-lhes por esse sacramento com o qual nos alimentais na vida presente, a comunhão convosco na vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Ai, minha gente, pelo amor de Deus. Reza uma Ave Maria, pelo menos, na sua casa, vai. Pelo povo da Ucrânia, viu? É uma tristeza, né? Você viu que o presidente dos Estados Unidos tratou o presidente da Ucrânia como se fosse uma coisa. O maior desrespeito, né? O povo da Ucrânia é um povo muito antigo. Um povo muito antigo. O que nós estamos assistindo é interesse econômico. A Rússia quer uma parte da Ucrânia por causa dos minérios que tem, e os Estados Unidos também quer. É questão econômica. Quem sofre? Povão. Quem tem que ficar esperando bomba? Povão. Eles. Hoje em dia, eles nem saem de casa para soltar uma bomba. Eles ligam um drone e vai lá, o drone vai lá e joga a bomba. São tão safados essa gente. Rezar para esse povo é uma judiação. O que estão fazendo com essa gente? Um povo antigo, que merece respeito. Católicos, cristãos, um dos primeiros católicos e cristãos do mundo. São eles. Vivendo desse jeito, na mão de um doido dos Estados Unidos e outro doido não sei aonde. Todo mundo é doido. Porque o que está em jogo hoje é quem manda. Só que esse presidente dos Estados Unidos está com a cabeça na década de 40. Esse homem não está bom da cabeça. Ele está pensando que ele está lá atrás. Não está lá atrás. Hoje em dia o mundo é muito diferente. Ele tem que se adaptar. Parar com esse negócio. Né? Parar com isso. Olha, foi um desrespeito. Se eu fosse o presidente da Ucrânia naquele dia, naquela hora, eu falava, dá licença, tchau, meu. Fica o senhor aí falando que eu vou embora. Eu, se eu fosse ele, fazia isso. Tem que aguentar desaforo. O senhor é um bosta, o senhor não tem nada, o senhor não tem carta nenhuma. Assim, falar assim um presidente, que com todos os defeitos, que é santo também, né? O presidente também não é santo. Primeiro que nem político era um atorzinho de televisão, um Chico Anísio de lá, uma espécie de comediante, e por brincadeira acabou ganhando a eleição. Um cara sem experiência nenhuma na política e complicado. Ele também não é santo. Mas não se trata o povo da Ucrânia dessa maneira. Eu peço realmente, Nossa Senhora, ajude esse povo. Ajude a gente também
a ter um olhar diferente, um olhar mais compreensivo, né? Um olhar amoroso daquela parte do mundo. Aquela região dos Balcãs, né? Chama Balcãs, aquela região.